Agora vamos resolver o determinante de ordem 3 pela regra de Sarri, certo? Claro, então, que primeiramente devemos montar o determinante correspondente aos pontos que eu quero verificar se estão alinhados ou não, que nesse caso são esses 3 pontos aqui, certo? Vamos observar o seguinte. O ponto A, 2 e 1, posicionamos na primeira linha do determinante, certo? O ponto B, 3 e 2, posicionamos na segunda linha do determinante. O ponto C, menos 1 e menos 2, posicionamos na terceira linha do determinante, correto? E a última coluna do determinante, como falamos no vídeo anterior, são os valores 1, 1 e 1. Então, o primeiro passo é o determinante está montado, certo? Agora, vamos verificar o seguinte. Aqui do lado eu montei o esquema pela regra de Sarri, certo? Então, como que esse esquema foi montado? Repetimos a primeira e a segunda colunas do determinante. Então, observe aqui. Observe que aqui eu tenho o determinante, tal qual como montamos aqui do lado, ok? E depois, se vocês observarem, o que nós fizemos? Nós repetimos, olha só, a primeira e a segunda coluna, nós repetimos aqui do lado, certo? E aqui no meio ficou a coluna 1 e 1, ok? Importante, posicionem exatamente um valor embaixo do outro, como eu fiz aqui no esquema, como se fosse uma tabela. Porque senão, na hora que nós formos multiplicar as diagonais, pode causar uma certa confusão, ok? Agora, observe que traçamos algumas diagonais. Temos as diagonais que estão em verde, que são... Só um minuto. As diagonais que estão em verde, que são essa e essa, certo? Observe que essas diagonais que estão em verde, elas são positivas. O que isso significa? Isso significa que faremos regra de sinais com o positivo dessas diagonais, ok? Então, olha só. Vamos resolver, então, as diagonais em verde. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 1. Como aqui todos eram positivos e a minha diagonais era positiva, então positivo com positivo continua sendo positivo. Então, por isso que eu obtenho o resultado 4 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Certo? Esses menos que aparecem aqui embaixo, ó, não se preocupe com eles agora, porque eles são das diagonais que voltam. Então, nós não usamos eles agora, correto? Então, vamos para a próxima diagonal. Então, aqui. Note que nessa diagonal nós temos um negativo aqui, tá? Então, nós temos um negativo aqui, ó. E nós temos o positivo aqui da própria diagonal. Então, mais e menos, menos. Então, por isso que nós temos o resultado negativo aqui, certo? Então, vamos lá. Resolvendo. Então, mais e menos, menos, certo? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, o nosso resultado aqui, menos 1, ok? Última diagonal verdinha. Então, observe que o que eu tenho aqui, outro menos, que é do 2, e o mais da diagonal. Então, mais e menos, menos,
por isso que eu tenho aqui o menos, certo? E 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6. Então, o nosso resultado aqui, menos 6. Ok? Então, só fazer regra de sinais com os sinais da diagonal, tá? E multiplicar os valores da diagonal, certo? Agora, vamos verificar as diagonais que voltam. Então, as diagonais que voltam, elas estão em rosa aqui, ó. Então, essa diagonal aqui, essa diagonal aqui é uma, ok? Essa diagonal aqui, a outra, e essa diagonal, a outra. Então, pela regra de Sarri, essas diagonais vão fazer regra de sinais com o sinal negativo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a regra de sinais. Esses sinaizinhos positivos aqui eram das diagonais que iam, ok? Então, não utilizaremos ele agora. Então, vamos lá. Então, aqui, essa diagonal tem esse negativo aqui e esse. Então, menos e menos, mais, certo? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 1. Por isso que nós temos o resultado aqui, mais 2, certo? Essa diagonal aqui, fazendo regra com todos os sinais da diagonal. Então, aqui esse 2 é negativo, e com o menos da própria diagonal, então, menos e menos mais, né? Então, e 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, o resultado dessa diagonal, mais 4. A última diagonal, só temos o negativo da própria diagonal, então, negativo. 2 vezes 1, 2, quer dizer, desculpa, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Então, aqui, menos 3, certo? O único cuidado que tem que tomar, esses negativos fazem regra de sinais com as diagonais que voltam, certo? E esses positivos aqui fazem regra de sinais com as diagonais em verdinho aqui, tá? É o único cuidado que tem que tomar, certo? Agora, é só resolver. Então, resolvendo essa expressão aqui, se vocês observarem, eu posso resolver na ordem que eu quiser, né? A adição e a subtração. Mas se vocês observarem aqui no meio, ó, 2 mais 4, 6. 6 positivo e 6 negativo, 0. Então, aqui anula. Anulou, certo? Aqui, 4 menos 1, 3. 3 menos 3, 0. Ok? Então, o que nós temos aqui, que o resultado desse determinante é 0. E, como o resultado foi 0, como dissemos no vídeo anterior, esses 3 pontos estão alinhados.